Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Eurodólar que, como vemos por aqui, isto é o gráfico a uma hora, está completamente inerte, ele não sai desta área, continuamos com volatilidade muito baixa, com o preço a fazer alguns movimentos erráticos, diria eu, e muitas das vezes quase incompreensíveis, como o caso de ontem, onde não tivemos quaisquer dados económicos nos Estados Unidos devido à paralisação governamental. Ainda por cima, ontem tínhamos um dado que também ele tem sido um dos dados que tem levado a alguma volatilidade ao mercado, que é o caso dos novos pedidos de subsídio de desemprego, os números semanais. Nem isso tivemos e, portanto, aqui assim, digamos que o mercado sem nada, digamos, já que nem na Europa havia algo que pudesse ser... que tivesse ter algum impacto maior no mercado, tivemos, e talvez aqui justificar algum abrandamento do euro, a taxa de desemprego ligeiramente acima do esperado, mas isso foi logo de manhã, isto foi um pouco mais a meio do dia, e é curioso porque, por exemplo, tivemos fortes perdas no preço do petróleo e normalmente o preço da energia em baixo fornece algum suporte ao euro e, portanto, e algum peso, por outro lado, ao dólar, o que faria com que este movimento, em lugar de ter sido em baixa, tivesse sido em alta. Isto quando eu ontem também já tinha dito que poderíamos ter aqui assim alguma volatilidade, ou seja, sair aqui desta área que estávamos aqui bastante apertada. E foi o que aconteceu, embora eu esperasse ter havido mais um movimento em alta que não existiu. Hoje, o que é que vamos ter? Também não vamos ter muito mais. Temos os dados do ISM, do PMI de serviços do ISM. Vamos ver, o mercado está à espera de um recuo ligeiro. Vamos ver o que é que vai suceder daqui. Vamos estar a olhar também para os subíndices do emprego e dos preços, já que praticamente o mercado não tem mais nada, digamos, para que faça alguma orientação à economia norte-americana neste momento. E, ainda assim, isto com o fim de semana pela frente e mais uma semana que logo se vê se vamos ter dados ou não, dependendo da interrupção da paralisação do governo ou não, não deverá haver aqui assim uma grande alteração ao atual estado das coisas, ou seja, praticamente sem volatilidade. Isto, obviamente, se por alguma razão não se levantar ainda hoje a paralisação e aparecerem os tais, eu não acredito, os tais non-farm payrolls, a taxa de desemprego e tudo isso, que aí sim dariam aqui assim um forte movimento em alta, em alta na volatilidade, ou seja, em termos de impacto no mercado dava alguma volatilidade, obviamente, principalmente ainda por cima mais o fator de surpresa, na medida em que o mercado já está à espera que isso não aconteça, mas aqui, obviamente que um número em alta, por exemplo, dos non-farm payrolls, iria colocar aqui peso neste preço do euro-dólar e levá-lo aqui para baixo, já, ou mesmo abaixo disto, obviamente, já um número bastante baixo nos non-farm payrolls, vamos dizer mesmo um número negativo, como aconteceu com o ADP, poderia, desta vez, provavelmente fazer disparar o euro-dólar aqui para cima de 1,18, certamente. Quem sabe, novamente, aos tais 1,19 do máximo deste ano, atingido já no máximo deste ano. Mas, de facto, parece-me difícil isso acontecer hoje.
Vamos ter ainda alguns discursos hoje, é a única coisa que também vamos poder aqui observar. John Williams, Stephen Myron por lado da Reserva Federal, por lado na Europa, no BCE, vamos ter Christine Lagarde e Isabel Schnabel, principalmente essas duas. Mas também não acredito que vá haver um grande impacto no mercado por essa via, não sei que lançassem de facto algo realmente inesperado, o que não me parece neste momento que vá suceder. Bom, sendo assim, resta-nos olhar para os gráficos mais uma vez. O canal ascendente de médio e longo prazo no euro-dólar continua aqui assim vivo. O preço continua acima da base desse mesmo canal, que se encontra aqui à volta dos 1,1620, ligeiramente acima da média móvel das 21 semanas. Os indicadores de momentum, como nós vemos, eles seguem, o MACD segue positivo, o RSI segue acima da linha de 50, mas como vemos bastante flat, ou seja, a poder continuar este movimento que temos aqui assim a lateralizar, ou seja, sem haver grande amplitude de movimentos uma vez mais. Quando olhamos para o gráfico diário, vemos que o preço continua aqui assim a manter-se entre entre as médias móveis 21 e 55, basicamente. O preço ontem fez um mínimo da semana, anteontem tinha feito um máximo e estamos a falar de um 17,78 máximo e um 16,83 mínimo. As médias móveis, temos aqui a média móvel de 21 em cima, aqui a 1,1747 e a média móvel 55 a 1,1694, portanto basicamente é isto que temos estado a ver. Olhando para os indicadores de momento, como vemos, estamos aqui com leituras bastante flat, o que indica que provavelmente vamos continuar por mais tempo com este tipo de consolidação no mercado, que vemos perfeitamente aqui no gráfico a 4 horas, em que também as médias móveis estão extraordinariamente apertadas, vão desde um 17,14, que é a mais baixa na média móvel 200, neste gráfico a 4 horas, até ao mais alto a um 17,38, a média móvel 55, ou seja, estamos aqui a falar disto. É uma volatilidade realmente muito baixa. E quando olhamos para os indicadores de momento, nada nos faz acreditar que possamos sair desta lateralização, de continuarmos com este tipo de trading aqui assim bastante apertado, inclusive quando fazemos ainda o mais abaixo, ou seja, vindo para o gráfico de 1 hora, ele mantém-se de facto bastante apertado. Temos aqui talvez duas áreas, uma primeira área que se encontra neste nível, e portanto o que estamos aqui a ver é estamos a falar de um 17,10 a um 17,60, são 50 pontos de spread. Portanto, um 17,10, um 17,60 é esta área que eu acabei de delinear aqui assim. Para vermos uma área mais larga, digamos assim, podemos ver esta área em que é dada, ao fim de contas, pelo máximo desta semana e o mínimo da semana, ou seja, um 16,83, um 16,83 e um 17,78 como o máximo de volatilidade neste momento expectável. Ou seja, eu ainda acredito mais que nos vamos manter mais dentro desta área do que propriamente desta área maior, mas pronto, isto também, tudo o que eu digo aqui é apenas a minha opinião, a minha forma de ver o mercado, de interpretar os gráficos, e não é nenhuma recomendação de investimento. Para hoje é tudo. Desejo a todos bons negócios, resto de um bom dia, um ótimo fim de semana. E eu, por mim, cá estarei na segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!